Olá, estou colocando aqui fixando o título da live. Pronto, tá fixada. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Deixa eu chamar. Opa, Alexandre já chegou, bacana. Deixa eu convidar aqui. Hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre saúde mental. Uma pessoa massa. Olá! Olá, tudo bem, Milena? Bem-vindo! Tudo bom? Tudo bom? Que alegria! Obrigado Obrigada. pelo convite, eu que agradeço. Obrigada por ter aceito o convite. O pessoal tá chegando, tô vendo que tá. Já tem algumas pessoas aqui que eu acho que vi uma aqui, a Teresa do Naema. Nossa, lá de Florianópolis. Estamos longe. Não sei se Dona Ema está em Florianópolis ou em Porto Alegre agora. Mas é muito legal, né? Essa live poder viajar pelo país, estando aqui. Né? Enquanto a gente não pode ir em corpo, a gente vai falar em possibilidade de ajudar na reflexão. Vou te deixar bem à vontade, tá? Para você se apresentar, para você iniciar a sua fala. Eu vou registrando quem está aqui, pessoal. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, contribuições, perguntas, que eu vou registrar para que a gente possa interagir bem legal num tema que é de extrema importância, né? Em especial no momento que a gente está vivendo hoje com tantos desafios. Então, Alexandre, vou deixar com você a palavra para a gente já iniciar respeitando o horário e quanto mais cedo a gente inicia, mais tempo a gente tem para dialogar, né? Para dar conta do tema. Então, muito obrigada. Milena, obrigado primeiro pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui dividindo, né, essa tela com você, essas lives que você faz, eu sempre acompanho, né? Acho de extrema importância, porque a gente, em tempos como o nosso, que a gente vive atualmente, eu acho que quanto mais informação e quanto mais discussões a gente puder levar para as pessoas, melhor, né? E o nosso papel enquanto professor universitários, psicólogos, educadores, é justamente esse de estar levando o maior número de informações em tempos de fake news. Se a gente consegue levar algumas informações reais, eu acho que já ajuda bastante. Então, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com você. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Bernardo. Eu sou psicólogo de formação. Assim como Milena, rodei o mundo aí. Eu formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. Depois eu fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas no Rio de Janeiro. E foi onde começou meu interesse para essa área de psicologia organizacional. Na graduação eu já gostava, já achava interessante. A relação com o trabalho sempre me chamou bastante atenção. E aí eu fui fazer a gestão estratégica de pessoas, porque eu achava que na nossa graduação, assim como aqui em Aracaju, São Paulo, a maioria dos cursos de psicologia, a gente tem muito pouca carga horária de psicologia do trabalho, né? A gente fica sempre querendo mais. E aí eu fui fazer a pós nessa área. E me apaixonei pela psicologia organizacional, trabalho com psicologia organizacional já há bastante tempo. Fui fazer mestrado em São Paulo, então fui Minas, Rio, São Paulo, fiz mestrado em psicologia experimental, que é a minha segunda paixão. Trabalho com análise do comportamento, gosto muito da área de análise do comportamento e sempre tentei casar uma coisa com a outra. Tanto que a minha dissertação de mestrado foi sobre um termo chamado performance management, que é a aplicação dos princípios comportamentais de Skinner à área organizacional. Então, eu fiz isso dentro da área de recursos humanos e com algumas empresas lá de São Paulo. Estou na área acadêmica desde 2006, o que denota uma certa idade passada. Vamos junto, vamos junto. Algum tempinho, né, Milena? E vamos seguir nessa estrada. E agora, felizmente, tive a felicidade de ficar na coordenação aqui do curso de psicologia de Aracaju.
Estou muito feliz com a oportunidade, com os meus colegas. Conheci pessoas incríveis, alunos incríveis, professores incríveis. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje podendo falar sobre isso. Quando a Milena me chamou para falar sobre saúde mental no trabalho, algumas coisas começam a pipocar, né? Professor é um inferno. A gente começa a falar, não, mas eu vou falar disso, eu vou falar daquilo. Aí eu falo, cara, eu vou dar uma organizada no meu pensamento, senão eu vou ficar 2 horas falando e a live só leva 55 minutos. Para a gente entender um pouco essa área de saúde mental no trabalho, a primeira diferenciação que eu acho importante a gente fazer existe o que a gente chama de psicologia clínica, que atua em alguns aspectos no trabalho, mas não é o que a gente chama de psicologia organizacional e do trabalho. São coisas diferentes. Às vezes o aluno da graduação fala, mas poxa, psicologia, o que eu vou fazer? Eu vou atender o funcionário? Ainda existe ainda, né, essa ideia de que o atendimento do funcionário ele pode vir através desse tipo de trabalho. E não é a proposta, né? A psicologia, quando eu faço psicologia organizacional, a gente vai olhar o fenômeno trabalho, né? O fenômeno da relação do indivíduo com o trabalho e a partir do olhar da psicologia, que eu acho que é muito importante quando eu tiro a psicologia clínica daquele momento. O que quer dizer que, se a gente identifica, e se você quiser interromper, pode interromper, tá, Milena? Eu estou concordando aqui, fantástico. O professor vai falando, você sabe como é que é. Pode então, seguir, é isso. Pode me interromper. Quando a gente faz essa diferenciação, o aluno ele começa a entender um pouco, né, quem está conhecendo a psicologia organizacional, que eu posso identificar um problema e recomendar a clínica. Não é um problema. Eu posso, né, eu tenho uma rede de psicólogos, parceiros, colegas, e eu vou encaminhar, né, eu identifiquei, eu vou encaminhar aquele profissional para a clínica. Mas na psicologia organizacional e do trabalho, quando eu olho aquele fenômeno, eu vou identificar diversos fatores que estão relacionados aí à relação do indivíduo com o trabalho. E aí, pulando esses fatores, chegando, né, mais especificamente no nosso tema, eu posso chegar na saúde mental no trabalho. Existe um livro que chama Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. Eu tenho ele em algum momento aqui, devia ter separado para a live, mas não lembrei. Ele é um livro, até está ali na estante, mas eu não vou pegar, não. Ele é um livro que vai falar sobre essa construção da psicologia, né, das relações que se estabelecem e os pontos de atenção da psicologia organizacional. E um desses capítulos do livro chama Saúde Mental no Trabalho. É um livro muito interessante porque ele começa a mostrar para a gente que, por exemplo, eu posso pensar a saúde mental através de várias óticas. Quais? Então, por exemplo, existe o que a gente chama de teoria do estresse. Muitas vezes a gente já deve ter ouvido falar disso, né? O que é a teoria do estresse? A teoria do estresse, ela pressupõe que o indivíduo, nesse ambiente de trabalho, ele é um evento, ele é um agente de estresse que sofre estresse. De onde vem a palavra estresse, né? Eu costumo sempre voltar lá na física para pegar a origem bem da palavra. Quando eu pego um cubo, um quadrado, seja lá o que for, e quando eu pressiono, né, ele, essa curvatura que faz esse objeto, o que ele sofre, a envergadura, lá na física, lá atrás, era o que definia-se por estresse, né? Então, a origem da palavra estresse não tem a ver com psicologia. Hoje a gente usa estresse para tudo. Ah, estou estressado. Fulano é estressado, né? Calma, mas de onde que vem? É justamente essa pressão que o objeto sofria. Quando eu transponho isso para a psicologia, a teoria do estresse, ela vai falar que o trabalho, né, ele vai exercer esse estresse no indivíduo, essa deformação. E essa deformação que ele sofre vai gerar diversos desdobramentos. Se eu tenho, por exemplo, um bom suporte social, eu vou lidar com esse estresse diferente. Se eu tenho um suporte social ruim, uma relação familiar desgastada, se eu posso ter uma comorbidade, de repente uma dependência química, ou às vezes algumas outras, né, uma ansiedade ou uma tendência depressiva, eu vou lidar com esse estresse de uma outra maneira. Então, essa relação que a teoria vai trazendo para a gente, né, essa transposição
do estresse aplicado à psicologia, ele vai criar uma curva que a gente chama em U, que ele vai falar que eu tenho o estresse, e aí esse acúmulo de estresse, de pressão, né, de fatores que a gente vai sofrendo, ele gera um esgotamento inicialmente, que é o que a gente vai desembocar, o que a gente chama de burnout ou burnout, né? Depende de como que você pronuncia, se é francês ou inglês. O burnout ou burnout, ele é justamente uma decorrência desse acúmulo. E aí, Milena, por exemplo, a gente fica pensando, né? O estresse relacionado ao trabalho, ele pode gerar, inclusive, um afastamento daquele indivíduo para o trabalho. Por quê? Porque a forma como ele se relaciona com esse trabalho. Eu costumo brincar, eu dou aula numa pós lá em São Paulo, eu falo com eles o seguinte, da primeira aula, eu falo, se defina, se apresente para mim. Aí o aluno começa, tá, Milena, assim, eu sou fulano, eu trabalho na empresa tal, eu sou analista de crédito. Eu sou analista de recursos humanos da empresa X. Não, eu trabalho como consultor organizacional. Aí você fala assim, beleza, então agora se apresente para mim. Aí dá aquele silêncio na sala. Por quê? Porque a gente não é o nosso trabalho, mas a gente se define como o nosso trabalho, né? O trabalho ele tem tamanha importância na vida da gente que a gente começa a se definir e se apresentar por ele, como se o nosso trabalho fosse quem definisse quem nós somos. Aí, quando o indivíduo perde o trabalho, seja por estresse, esgotamento ou qualquer outra coisa, ele perde o sentido da vida. Então, é algo muito sério para a gente pensar quando a gente, né, olha para essa estruturação do trabalho e qual o peso que você está dando para esse trabalho na sua vida, né? E aqui a gente não está falando de fazer mal ou de fazer mal feito, mas a gente está falando de qual o peso psicológico que esse trabalho tem. Até que ponto você vai permitir que esse estresse, que esse burnout, né, nos afete? Andréia Fortes comentou aqui, é uma amiga muito querida que hoje está no Canadá, em Toronto. Foi colega de graduação, psicóloga. Fantástica, obrigado pela presença, Andréia. O tema é muito importante mesmo, esse assunto, né? E quando a gente fala sobre esse esgotamento, essa identificação nossa com o nosso trabalho, a teoria do estresse, ela vai falar que se eu não trabalhar esse burnout, né, eu vou me afastar, eu vou sofrer, e eu posso, inclusive, cair num segundo estágio que ele vai chamar de dropout, que é quando eu abandono o meu trabalho. Né? Quantas vezes a gente vê profissionais que vão sofrendo desgastes, vão sofrendo estresse, vão sofrendo com a forma como o trabalho se coloca sobre ele. E aí, quando a gente fala do trabalho, eu estou falando do trabalho, mas de uma forma bem genérica. Por quê? Porque o trabalho somos nós, né? Somos as pessoas. Eu vivo dizendo, o gestor, às vezes, ele vive reclamando da forma que o seu gestor lhe trata. Mas quando ele tem a oportunidade de tratar o outro de uma forma diferente, ele trata talvez com mais rigor ou com mais, né, hostilidade do que às vezes ele é tratado. Então, por que quando o opressor, né, quando o oprimido vira o opressor? É uma discussão interessante. Na saúde mental, quando a gente começa a pensar nessa relação de trabalho, é muito importante pensar por que eu me coloco nessa situação, né? Por que quando eu assumo uma função de gestão, eu permito agir da forma que eu critiquei, da forma que a gente sabe que não é produtiva. O estresse, o burnout, o dropout, ele é só uma cadeia de como a gente lida com esse trabalho. E ele pode virar o quê? Pode virar doenças cardiovasculares, pode virar problemas relacionados, né, à questão emocional. Então, eu posso fazer uma gastrite, posso fazer um câncer, posso ter diversos fatores relacionados a um adoecimento mental, né, um adoecimento psicológico, que estão vindo de onde? Do meu trabalho. Aí você pode levantar a mão e me perguntar assim, mas tem como ter prazer no trabalho? Né? É possível ter prazer no trabalho? Sim, é possível ter prazer no trabalho. Na verdade, não só possível, como é salutar e fundamental. Se você enxerga aquele seu trabalho
como uma oportunidade de exercer aquilo que você gosta de fazer, mas que você consegue lidar, né? Consegue compreender aquele ambiente e consegue se posicionar. Eu acho que é muito importante nós, enquanto psicólogos, né, aprendermos a lidar com essa esfera de trabalho. Porque muitas vezes o psicólogo, você no RH, vai ser a última instância que o colaborador vai procurar. Ele está sofrendo, às vezes, né, com o esgotamento, o burnout, às vezes sofre. Impossível a gente falar de teorias do estresse sem falar de assédio moral, né? É impossível, essa relação é quase que direta, muitas vezes o desgaste é muito grande. E o psicólogo, que trabalha no recursos humanos, na administração de uma forma geral, ou trabalha com a saúde mental, a psicologia organizacional, quando o colaborador chega ao ponto de procurar você, é porque, de fato, ele já está num nível de desgaste absurdo. É um nível de desgaste que, muitas vezes, é a última tentativa, como se ele dissesse, olha, já não importo mais, né? Eu preciso da sua ajuda de alguma forma. E aí ele arrisca, inclusive, o emprego. Lembra que a gente começou a nossa fala falando que o emprego, né, o trabalho, ele caracteriza o indivíduo. Quando ele consegue colocar esse emprego em jogo, porque ele não sabe quem é o profissional do RH e como ele vai lidar com isso, e faz a queixa, imagina o tamanho do sofrimento que está por trás desse processo, né? Então, acho que é muito importante quando a gente compreende isso e atua no recursos humanos, atua com a psicologia organizacional de uma forma muito mais humanizada, né? De uma forma muito mais atenta. Eu brincava muito com os meus alunos de RH, do meu curso de RH, que quando eu vou trabalhar com psicologia organizacional, você trabalha com psicologia desde a hora que você entra na portaria da sua empresa até a hora que você dá tchau para o vigilante na hora de ir embora, né? Porque você vai ver toda uma questão relacionada ao ambiente. Muitas vezes as informações não estão visíveis ou são muito sutis. E o feeling do profissional, né, o olhar desse profissional para esse ambiente é fundamental. Ele precisa olhar para esse ambiente com aquele olhar do psicólogo, aquele olhar observador, aquele olhar atento das questões que estão acontecendo, né? E isso fica muito nítido, né, Milena, quando você começa a trabalhar com esse tipo de coisa. Eu também trabalhei com RH, um período eu fiz gestão de pessoas. E o que você está falando conecta muito com o que eu observei, com o que eu penso também. E a sua fala me levou a algumas memórias, em especial essa do quanto a gente precisa ficar atento a tudo. Eu acompanhei um grupo de alunos semestre ano passado, né, semestre passado, ano passado, e para uma empresa aqui na Grande Aracaju. E algo que eu falei com elas foi, olha, vocês estão entrando numa empresa, então vocês observem tudo. Porque a cultura tem essa empresa. Porque cada empresa tem uma cultura. Foram três coisas várias coisas que você falou, mas eu anotei aqui coisas que ressoaram bem em mim. A questão do suporte social, da rede de apoio, né? Ela é fundamental, do peso que o trabalho tem. Qual é o peso que o trabalho tem para ti? E isso, nossa, delineia muito do que a gente pensa, sente e decide. O que tem de significativo no seu trabalho? Então, acho que a sua fala foi um convite a gente a pensar o que tem de significativo no meu trabalho. E não pensar que vai ser tudo perfeito, até porque a perfeição não existe. Eu costumo brincar dizendo, se alguém conhece alguém perfeito, me apresenta que eu quero fazer uma pesquisa com essa pessoa. Essa pesquisa ainda não saiu, porque ninguém me apresentou uma pessoa perfeita. Né? E algo que você falou que também tocou algumas pessoas que estão assistindo foi o assédio. O assédio moral, a questão de trabalhar com medo, medo de parecer incompetente, né? Vai trabalhar doente, porque se eu não for trabalhar, o que vão pensar de mim? Eu tenho medo de... Se a pessoa já tem esse medo, quem é aquele sujeito do outro lado? Né?
E para a mulher ainda tem um acréscimo, um assédio sexual. Não digo que não existe para homem, mas as estatísticas mostram que para a mulher é muito maior. Muito maior. Então, a gente na psicologia, nós precisamos ficar atentos a todo esse processo que ocorre e que incide sobre a saúde mental das pessoas. Então, o que você está falando tá tocando em mim, sem dúvida alguma. E até quando você fala do assédio sexual, Milena, eu acho que é importante quando a gente pensa no assédio sexual indireto, né? Porque muitas vezes existem aquelas brincadeirinhas que, não, é o jeito dele, né? Seja num assédio sexual ou num assédio moral. Eu já ouvi de um gestor de uma instituição X, naquele momento eu estava fazendo uma denúncia de assédio moral e o gestor, ele só conseguiu falar comigo, não, é o jeitinho dele. Não, amigo, não é o jeito dele, é assédio moral, né? Vamos diferenciar bem as coisas, porque, assim, existe uma necessidade da gente ser responsável quando a gente está numa função, né, de gestão ou mesmo numa função de trabalho em grupo, né? Então, a gente hoje tem uma tendência muito grande a relativizar essas coisas. Relativiza-se o assédio sexual, relativiza-se o assédio moral, como se fosse correto ou normal você ser grosso, mal educado ou tratar as pessoas de uma forma desrespeitosa porque você tem uma relação de subordinação com elas, né? O que é inconcebível no mundo do trabalho, no meu ver. Eu acho que alguém comentou numa leitura no início aí, lá em 1900 o Taylor achava que a gente, né, que o ser humano era indulgente, era preguiçoso, ok, mas é 1900, né? É uma visão do Taylor totalmente ultrapassada, né? O Taylor, dentro da própria administração, de uma forma geral, o Taylorismo ele é bastante criticado e a gente, infelizmente, em 2020, Milena, a gente tem um monte de empresa taylorista que acha que tem que colocar um capataz ali para tomar conta né, do profissional de forma que ele seja cobrado, de que ele seja controlado. Aí você fala, meu Deus, né? Aonde que está a saúde mental desse trabalho? Porque a partir do momento que você está com uma faca na garganta, como é que você vai trabalhar com condições? Como é que você vai exercer a sua função bem exercida? Né? Quando você comenta do caso da escola, você fala, poxa, o ambiente educacional, né? o ambiente hospitalar, né? Que em tese tem profissionais que trabalham com muita gente, em tese deveria ser um ambiente mais tranquilo, um ambiente onde houvesse uma tranquilidade, não que os outros não houvessem, mas uma forma, né, de compreender esse profissional, porque afinal ele está lidando com muitas vidas. Né? O professor lida com inúmeras vidas em sala de aula, o enfermeiro com inúmeras vidas no hospital, o médico e etc. E a gente sabe que hoje o índice de assédio moral ou de burnout nesse tipo de profissão, seja na carreira docente, seja com profissionais de enfermagem ou profissionais da área de saúde de uma forma geral, é altíssima. Né? São as profissões que sofrem talvez mais assédio moral. E aí você fica pensando como que eu vou cuidar, né, de quem cuida? Quem está cuidando de quem cuida? E é interessante a sua fala sobre o burnout. A gente percebe pelas estatísticas que sofre mais burnout é aquele que cuida. Né? Então, o burnout está ligado a funções de cuidado. Professor, psicólogo, qualquer da área da saúde, da assistência social, da segurança. E aí eu fico pensando, o que é o cuidar? Há uma crise no cuidar? O que é o cuidar? Né? Justamente nessas profissões que há um índice muito grande. Então, é algo, né, para a gente refletir, que dá uma outra live. É uma temática que, se você começa, né, a falar sobre assédio moral, você acaba... Tem muito fio para puxar, né? Alguns colegas fizeram vários comentários. Eu lembro de uma pesquisa que eu fiz, inclusive com a Andréia, que está aí assistindo a gente, minha amiga querida. Quando a gente estava na graduação, há muito tempo atrás, a gente foi fazer uma pesquisa com os vigilantes da universidade. Era uma pesquisa relacionado a ritmo, biorritmo, né? Ritmos de vida. Então a gente queria entrevistar, a gente entrevistou, na verdade, e fez testes, mini testes, né,
de atenção, memória e percepção com os vigilantes. Manhã, tarde e madrugada. Então, teve vez da gente ir para a faculdade 4 horas da manhã para fazer entrevista com o vigilante. E aí, né, você consegue entender, quando você fala das condições psicológicas do vigilante, por exemplo, que sai 4 horas da manhã. Imagina esse cara que às vezes vai trabalhar a noite inteira e tá ali, ele gosta porque ele tem o adicional noturno. A André falou que lembra bem dessa pesquisa. Ele tem o adicional noturno, ele ganha mais, então às vezes ele faz isso para ter, né? Ele se sujeita a isso porque ele quer ter a vantagem financeira, porque o salário no Brasil, às vezes, ou normalmente, não corresponde, né, ao que deveria, é muito desgastante, então o cara acaba fazendo uma situação dessa. E ele tem todo um desgaste relacionado ao trabalhar noturno, que está relacionado ao ritmo de vida, ao tipo de chefia, como que ele se relaciona com esse trabalho e a falta da família. Porque a gente às vezes esquece, né? Quando a gente fala que o suporte social está ligado à saúde mental, esse profissional que está trabalhando a madrugada toda ou que está saindo 4 horas da manhã, né, para poder ir para a escola, 6 horas está lá pronto para receber seu segurança da escola, como que ele vai lidar com essa relação dele justamente com a saúde mental dele e dos seus próximos? Porque ele está longe da família. Muitas vezes ele sai de madrugada, chega muito tarde. Se tem filho, o filho já está dormindo. A esposa já está cansada porque chegou do trabalho, ou às vezes ficou em casa e está chateada porque, né? E aí? Como que esse cara, eu vou cobrar desse colaborador que está lidando ali com a segurança? E aí eu estou falando só da segurança, mas a gente pode pensar no médico, no enfermeiro, no profissional que trabalha de uma forma, né? Ou no motorista de ônibus que trabalha até tarde. Então a gente tem várias situações onde esse afastamento do suporte social, ele pode ser um complicador da saúde mental. E a gente ainda está vivendo um outro momento, que é o momento da pandemia. O momento da pandemia agora, ele traz novos fatores, né, novos temperos para esse cozimento desagradável do adoecimento mental, né? Porque a gente tem uma relação agora com uma tecnologia. Beleza, eu adoro tecnologia, você adora tecnologia, pelo que eu acompanho, né? A gente se dá bem com as tecnologias, mas tem muita gente que não gosta. E aí, como é que você vai fazer esse cara a se reinventar, né? Ali, se eu estava falando de um nível de estresse em termos de adoecimento, agora eu tenho um fator a mais. Seja para o professor, seja para o entregador, que agora ele vai ter que se sujeitar a um aplicativo que vai pagar ele muito mal, porque antes você podia fazer, agora não. Agora, né, antigamente era o delivery, você tinha o Disque Farmácia. Hoje em dia quase não existe Disque Farmácia. Aqui em Aracaju ainda tem alguns. Em São Paulo não tem. Você não acha Disque Farmácia mais. É tudo via aplicativo. Então o cara que fazia a entrega, que vivia dessa entrega, não tem mais condição. Ele vai ter que se sujeitar ao aplicativo. Então a gente começa a ter vários fatores. Eu estou longe da família. Então agora isso pode ser mais um fator de adoecimento mental, aí, de estresse, né, que a gente está definindo aí como o estágio inicial do processo de adoecimento mental. Ou não, eu posso agora, muito pelo contrário, agora eu estou preso em casa com a minha família. Tem gente que vê na família, ou que tem com a família, uma relação tóxica. Eu estudo a questão de relações tóxicas há algum tempo. Principalmente em relações afetivas amorosas. É uma temática que eu gosto muito e eu acabei estudando bastante. Você percebe, às vezes, quando você recebe em consultório, você deve ter a mesma percepção que eu, muitas vezes as pessoas elas vivem uma relação tóxica com a família, mas ela não consegue se permitir enxergar aquela relação como tóxica. Por quê? Porque a minha mãe, como é que pode ser tóxico, né? Ela faz isso, mas é minha mãe, né? Tipo, meio que o que fazer, né? E aí você fala, cara, não é porque ela é sua mãe, ela não tem o direito de agir dessa forma, ou te tratar com desprezo, ou às vezes parceiros. Eu atendi uma pessoa há um tempo atrás que, ao contrário do que a gente imagina, né? A cônjuge feminina era tóxica da relação. Só que ela construía toda uma relação
de adoecimento para aquela pessoa, onde ela construía, né, a gente chama de a vítima da própria vítima. Então, né, o indivíduo, nesse tipo de relação, ele vai construindo vários cenários. Um deles é se colocar de vítima da vítima. E aí ele foi desgastando, até o indivíduo quase ter um surto, literalmente, dentro do ambiente de trabalho. Eram pessoas que trabalhavam juntas. Então, a gente tem também outros fatores relacionados a essa saúde mental no trabalho. Por quê? Como as relações se estabelecem, né? Por isso que a gente fala, o ideal é você não se relacionar com ninguém do seu trabalho, porque, né, isso pode virar um problema. Porque se você tem, né, se a relação deu certo, ótimo, maravilhoso, vão ser felizes para sempre. Mas pode ser que não dê. E aí você vai ter que viver com aquela pessoa no ambiente de trabalho e pode conflituar, né, os interesses. Então a gente tem um monte de fator que está relacionado a isso, que eu acho que é um grande problema e um grande dificultador para quando a gente pensa nessas relações de trabalho, né? Isso é fundamental para que a gente consiga, eu acho que, olhar para esse cenário, né? E aí a primeira coisa dentro de várias coisas, eu acho que você falou, que eu concordo totalmente com você, é essa provocação para pensar qual que é o sentido do trabalho para mim, né? Por que você faz o que você faz? Por que você acorda todo dia de manhã, né? Se está na quarentena, agora você não sai de casa, mas antes você acordava todo dia de manhã, pegava um ônibus, atravessava a cidade para ir trabalhar em outro lugar. Ah, é pelo salário? O salário você pode ter por qualquer emprego. É pela condição de vida? Pode ser, mas o que esse trabalho seu está te dando? Ah, é pela valorização. Opa, estamos começando a melhorar, né? É porque ele me dá dignidade. Opa, né? Mas o que esse trabalho representa? Eu acho que a gente vai perdendo, Milena, um pouco a noção de porquê. A gente faz as coisas no automático, principalmente cidades maiores. Aracaju, eu acho que ainda, como uma grande capital, ainda sofre com isso. As pessoas acabam fazendo as coisas muito no automático, né? Por que você trabalha? Você está feliz com o seu trabalho? Você está disposto a fazer o que você faz? Por quê? Muitas vezes a relação entre felicidade e trabalho é vista como antagônica, né? A origem da palavra trabalho, para quem não sabe, acredito que boa parte já conheça, tem a ver com o quê? Com tortura, né? A origem está no latim, lá, tripalium, que era um instrumento de tortura. Aí você fala, cara, não pode ser bom mesmo, né? Não pode, calma. A origem está ali, mas não quer dizer que necessariamente o trabalho tenha que ser uma tortura, né? Eu acho que a gente hoje, em 2020, a gente já pode olhar para esse trabalho como uma oportunidade, sim, de realização pessoal, sim, de dar sentido na vida. Eu costumo brincar sempre com os colegas que nós, professores, somos muito idealistas, né? A gente faz o que a gente faz muito porque a gente acredita que a educação pode transformar o mundo. Então, é a nossa parcela de contribuição para transformar o mundo. Afinal, só a educação transforma. Mas, e aí? Será que você está fazendo algo de fato para que essa transformação seja verdadeira, para que essa transformação também te afete positivamente? Porque eu acho que o colaborador, em algum momento, ele tem que estar disposto, né? Ele tem que estar feliz com aquilo que ele faz. E aí, só para, né, dar um exemplo, eu costumo montar sempre um triângulozinho, que eu falo que no alto desse triângulo está o trabalho, né? Na ponta esquerda desse triângulo está o sofrimento. E na ponta direita desse triângulo está o reconhecimento, que é uma dinâmica, né, de construção dessa relação de trabalho. Como que você vai simbolizar, como que você vai lidar, como que você vai se realizar com aquele trabalho? Tem gente que vai fazer a relação de sofrimento-trabalho. Ele não consegue perceber que eu posso fazer a relação de trabalho com reconhecimento. É importante que o meu trabalho reconheça, né? É importante que esse meu trabalho permita que eu, enquanto indivíduo,
seja reconhecido pelas minhas ações. Mas mais do que isso, né? Seja reconhecido por ele. Muitas vezes, eu costumo dizer que o trabalho, ele deixa de ocupar, né? Ele deixa, nessa relação de trabalho, ele deixa de haver um reconhecimento por você e pelas ações, mas muito mais pelos resultados. O indivíduo faz 65 coisas corretas. Quando ele faz uma errada, né, esse errado é o problema. Esse errado é o que causa, né, desgaste na relação. Mas e os 65 que eu fiz certo? Por quê? Porque o eixo de reconhecimento, ele não está no indivíduo, ele está no resultado. E quando esse eixo de reconhecimento passa para o resultado, isso vai virar um problema muito grande em termos né, de soluções. Porque se eu fizer uma... Todo mundo erra. Todo mundo erra. Perfeito. Eu erro, você... Diga, Milena. Perfeito. Não Eu é? fico muito feliz com essa sua fala, porque isso que você, essa dimensão que você está colocando, eu penso na educação. Quando, digamos assim, o filho esquece a chave, de novo, você sempre erra, você sempre esquece, mas durante um ano, opa, Opa, bateu a durante um porta ano, aqui. foram 365 dias com a chave, perdeu 3, sempre esquece? Então, que foco é esse? Muito feliz a sua fala, né? Porque é uma mudança cultural. Exato. É uma mudança. E eu acho que essa mudança cultural que está no trabalho, ela precisa estar em todas as dimensões da nossa vida. É um ver de maneira diferente, né, o nosso estar no mundo. E eu acho que no momento que a gente parte para essa dimensão que você está colocando, a gente começa a repensar o assédio moral, sabe? Em que sentido? Como assim? Essa valorização do negativo, a valorização da violência, a valorização do. Quer dizer, eu preciso punir você pelo erro que você cometeu, punir dolorosamente você pelo erro que você cometeu, porque você é o erro, então é o resultado, você errou aqui, você é um erro, você não é bom bastante, mas peraí, eu sou um sujeito aqui, sujeito que habita esse corpo. Exato. E aí vem uma pergunta, né? Que limite tem esse corpo? Que limite tem esse corpo? Aí, mais uma vez, volta para a gente pensar o cuidado de si, que é um cuidado relacional, né? Sim. Cuidado de si é sempre relacional. A gente vive em relação. Então, Então, é muito interessante essa sua fala de mudar o olhar do resultado para o sujeito, né? Vale essa... Muitas pessoas comentaram aqui uma pressão enorme no trabalho, um medo grande. Por que isso acontece? E eu vejo a gente da psicologia, a gente precisa partir para essa dimensão reflexiva. sim. Eu acho que o papel do psicólogo organizacional, né, do psicólogo educacional, escolar, de uma forma geral, é justamente promover essa reflexão, né, Milena? Eu acho que é tentar mostrar, trazer o colaborador, muitas vezes, para ele entender que aquele ambiente ou que aquele trabalho, de repente, não é um trabalho para ele, mas não no sentido que a gente usa. Às vezes fala, esse trabalho não é para você no sentido pejorativo, mas não. Às vezes aquele indivíduo é muito maior do que aquele trabalho, né? Ele está sofrendo numa relação, numa construção de uma relação, onde ele espera, tem muitas expectativas às vezes com relação à organização, e isso não vai acontecer, porque a cultura daquela organização é limitante, né? A forma como ela lida com os problemas é muito diferente dos valores do indivíduo. E aí a gente fala que é como uma relação afetiva, né? Se você tem uma relação amorosa com alguém que os valores não batem, uma hora isso vai dar problema, uma hora isso vai desgastar e você vai entrar numa rota de conflito. No trabalho é a mesma coisa. Se eu não consigo entender essa rota no mesmo sentido, né, a organização vai ficar me empurrando para o lado e aí, né, e eu tentando ir para o outro, porque eu acredito em coisas diferentes, porque eu acho
que a forma que se apresenta aquilo não é legal. E eu fico numa falsa expectativa de que vai mudar, né? O indivíduo que sofre violência, né? E aí, de repente, ela não tem... Ah, não, mas né? Ele ou ela vai mudar. Não, cara, eu acho que é um olhar para a relação, né? É um olhar para como essas construções se dão, acho que no dia a dia é muito importante para o colaborador e para o psicólogo olhar para o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem um papel fundamental. Por isso que eu acho que a psicoeducação, né, quando a gente fala de atividades psicoeducativas, elas são fundamentais para a gente compreender essas relações que se apresentam para a gente dentro da psicologia, de uma forma geral. Seja na escola, seja no trabalho, né, seja no esporte. Eu acho que o caminho é muito esse. Harry sempre aparece nas lives, tá, gente? Então, se vocês ouvirem ele latino... Gente, ele é cheio de bichinho, a coisa mais amada, viu? Eu conheço pelas fotos. Ai, meu Deus do céu, que vontade de Cada hora apertar. chega um, Milena. Cada hora chega um. Passa um aqui no chão, Harry vai lá na janela. É uma festa aqui. Que amor. Mas quando você coloca relação, me remete à reflexão de relação como... pensar a relação como relação horizontalizada. Eu estou numa relação. Qual é o meu papel nessa relação? Como eu me vejo nessa relação? Submissa? É protagonista também? Então eu posso refletir sobre esse processo e fazer determinadas escolhas? Quem eu sou nessa relação? E eu acho que ainda mais, até onde eu permito, né, Exato. que essa relação me desgaste ou me afete, né? Porque muitas vezes a gente fala, aquele trabalho me mata. Cara, mas você está deixando. É uma relação. É uma relação. Você pode falar, não quero mais, né? Sim. Mas tem Não o é fácil. desemprego. Não é fácil, né? Não Tem o é fácil. desemprego. Parece fácil a gente falando, mas não é fácil, né? Mas até que ponto a Mas sua saúde também, vale, né? exatamente, mas tá fácil viver como você está sentindo agora? Exato. Eu Essa acho é que é outra uma pergunta fundamental, né? coisa. Fundamental essa questão. Porque senão a gente também terceiriza um pouco a decisão, né? Olha, eu não consigo fazer nada diferente porque o desemprego está aí mesmo, a crise está aí, então eu vou me sujeitar. Aí eu sempre pergunto, você vai se sujeitar até onde? Uhum. Qual que é o preço, né, que você vai vender aí as coisas, as suas crenças, os seus valores? Porque eu acredito muito que eu tenho uma frase que eu falo que valores são inegociáveis, né? A gente consegue lidar com diversos problemas e diversas dificuldades no ambiente de trabalho de uma forma geral. Mas quando afeta os seus valores, eu acho que chegou num ponto onde você tem que refletir se aquilo de fato, se aquela continuidade de relação, né, é melhor. E quando eu falo relação, eu estou pensando bem, né, bem nessa relação do meio ambiente, do meio, né, não meio ambiente, do meio que me circula, né, comigo enquanto indivíduo, né, porque eu afeto o meu meio e o meu meio me afeta, né? Eu costumo brincar que a minha veia behaviorista sempre fala essas coisas, então a gente existe essa relação total de troca. Eu estou sempre alterando o meio e o meio está sempre me alterando, né? Então, o que eu posso fazer para poder mudar esse ambiente, esse meio que aparece para mim? Qual que são as minhas possibilidades reais? Porque senão a gente também entra numa relação né, bem idealizada, como às vezes acontece numa relação afetiva. Eu estava outro dia conversando com uma pessoa, um paciente, e aí ela estava me fazendo a descrição justamente de algo relacionado a um par, né? A uma pessoa que ela tinha conhecido, mas que a relação não estava muito boa. Só que a pessoa sempre foi daquele jeito. Aí hoje, depois de muito tempo, ela conseguiu olhar para aquilo e perceber que aquilo não é o que ela queria, né? Mas daí até a pessoa tomar a atitude e falar, puxa, já deu para mim, é muito difícil. E quando a gente pensa isso no trabalho, é mais difícil ainda, porque às vezes envolve subsistência, né? Às vezes envolve uma certa dependência, né? Às vezes dela com ele ou dele com ela, seja lá qual for. Na maioria das vezes, ela com ele. Até porque o país
uma cultura muito machista, né? Então, a gente tem homens e mulheres na mesma função ganhando valores diferentes, o que é um absurdo ainda em 2020, né? Acontecer uma coisa dessa. É básico, você fala, cara, isso não... A gente precisa cuidar da base, e a base não está sendo tratada. A gente está pensando outros fatores e não estamos conseguindo lidar, de fato, com o que é fundamental, né? Saúde mental. Vou parafrasear a Andréia, que é minha amiga, saúde mental é fundamental. Saúde Sim. mental nas relações, no trabalho, na educação, de uma forma geral. Mas a pergunta a se fazer, eu acho que nesse contexto de pandemia também, até onde, né, o que eu estou fazendo está me permitindo manter a minha saúde mental. Por Uhum. quê? Porque a gente agora tem um fator novo, que é o home office, que pode ser um fator, né, enlouquecedor. Ou você aprende, ou você aprende. Eu estou aqui numa live com vocês. Tá ótimo. Aí, de repente, pode passar um gato aqui na frente, né? E aí? E aí? Isso me incomoda? Isso me adoece? Eu já vi gente que entra em surto, né? E aí começa a criar uma relação de desgaste com a família, porque o home office, né, te permite coisas boas. Você está em casa com a sua família, mas, por outro lado, traz algumas questões complicadas. A gente está aqui conversando, o Harry pode chegar na janela e começar a latir. E aí eu vou bater nele? Não vou bater nele por causa disso. Ele não sabe que eu estou numa live. Muitas vezes o seu par, o seu companheiro sabe que você está trabalhando, mas 3 horas da tarde ele vai falar, vamos tomar um café? E aí? Você vai tomar um café? Né? Qual o problema de você parar e tomar um café? Ainda tem o homeschooling, é verdade. Agora tem home office e homeschooling. Home office e homeschooling. E aí, não, a questão da flexibilidade ela é muito importante. A gente tem que entender o contexto que a gente está vivendo. Concordo. O contexto é esse, será que é justo e é saudável comigo mesmo me cobrar o mesmo rendimento de antes, de uma situação anterior que não é essa? Tá desafiador, foi de uma hora para outra. Exato. De uma hora para E lê-se sem qualquer treinamento, sem qualquer nada. Pá, Simplesmente né? Faz. jogado assim, agora você vai se virar. Exato. E é complexo isso. Então, se eu mantiver a minha cobrança lá na estratosfera, não, agora eu tenho que entregar, eu tenho que ser, eu tenho. Tem que o quê? O que que esse tem que tá fazendo para sua saúde mental? Porque a saúde mental é sua, não tem preço, não. Tem valor, não tem preço. Né? Você Na hora falou do uma frase que eu adoecimento, acho assim, muito importante. É o tem que. Quando começa com tem que, eu acho que já complica inúmeras situações, né? Às vezes você está no consultório e isso deve acontecer com você. O paciente começa a relatar, não, é que tem que. Aí eu falo, putz, lá vem o tem que. ela tem Lá vem o tem que. Tem que o quê, né, gente? E é interessante, eu falo bem isso, lá vem o tem que. Eu falo a mesma coisa. Externaliza esse tem que. Deixa esse tem que vir, né? O nome dessa entidade é tem que. O que, que o tem que está te dizendo? E por Exato. que você está escutando esse tem que? O que, que ele está Exatamente. te trazendo de positivo? O Tem que, que que ele o está. quê, né? Né? Ou assim, quem sabe você dialoga com esse tem que e se torna protagonista da sua vida e percebe que você pode fazer outras escolhas Exato. diante desse contexto que está acontecendo na tua vida, porque as coisas mudam. Né? E olha, quem imaginou que esse ano fosse ser assim? Nunca, nunca. São aqueles memes que a gente vê de internet, né? Quem imaginou que em 2020 ia estar dando banho no saquinho de batata palha? Nunca. Impressionante. Todo mundo de máscara, em casa, sem poder sair na rua, em tese, né? Deveria ser assim, pelo menos. É... daria outra live, como diz você. Falando sobre comportamento de risco, gente. Ou Sim. E o tem que nessa situação, agora você não tem nada, né? Eu acho que assim, o que era importante agora não é, né? As pessoas viviam
Outro dia eu estava vendo um gráfico desse de comparação que falava assim, o carro era muito importante, agora é quase nada importante. A internet era muito importante, agora é mega importante. Faltou internet pra gente, a gente fica louco, né? Outro dia minha internet caiu aqui um dia, eu precisando subir arquivo, mandar, né? Eu tenho cliente em São Paulo que eu presto consultoria na área de avaliação psicológica. Então eu faço as avaliações remotas e mando para ela, né, as avaliações dos laudos. E o laudo não subia, porque a internet caiu, aí você começa ficando. Aí você fala, não, calma, calma, né? Pra quê? Se eu não subir agora, eu vou subir amanhã. Assim, eu acho que é um momento de parar e de observar. Eu acho que os indicadores daquela fala inicial lá do estresse, né? O que está te gerando estresse? São os 3 dias do ano que o seu filho não está colocando a chave ou que não está achando a chave perante os 362 que ele está? Porque muitas vezes a gente perde o dia, perde a semana, perde o mês por conta de uma coisa muito pequena, né? E é muito difícil a gente parar e olhar. Eu sei que é. Para nós, que, né, somos psicólogos, já é difícil, porque a gente fala, explica, sabe como que é, e muitas vezes não faz, né? Às vezes você está bravo com alguma coisa, fala, não, calma, né? Peraí, né? Vamos entender, vamos respirar, é muito importante, né? Vamos lidar, o que isso quer me dizer, né? O que o meio está me dizendo? Eu acho que tudo traz alguma mensagem para a gente. E aí a gente volta lá na sua fala, mais no início, automático. O Exato, quão automático estamos vivendo que não conseguimos parar para pensar nos nossos sentimentos e nas nossas necessidades reais. exato. Às vezes a gente Não, confunde necessidade com estratégia. Dinheiro é exatamente, estratégia para saciar necessidades. Ele exatamente. não é a necessidade, ele é a estratégia. Então, às vezes a gente está tão automático que não para pensar. E aí, se não parar para pensar, a gente vai atropelado. Parece que está dentro do mar, uma onda veio e a gente está indo para onde? Não sei ainda. A Né? gente e está tentando pegar o fôlego no meio. Calma, pode estar raso. É você que não está parando para olhar. Respira. Então é complexo, mas é possível. Tem um videozinho desse, Milena, que mostra uma criança numa piscina afogando. Aí ela tá debatendo, 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 debatendo. Não sei se você já viu. Aí alguém dá um grito com ele e fala assim, põe o pé no chão. Aí quando ele põe o pé no chão, a água tá tipo no joelho. Às vezes a gente está assim, está tão desesperado. Prepara. O que é valor para mim? O que é necessidade de fato? E às vezes a gente fala isso, parece que vamos tomar uma atitude no agora. Não, calma. Talvez essa ideia seja para a gente planejar. Exato, exatamente. Aí a gente consegue parar para planejar daqui em diante o que eu vou fazer agora. Não sei se você chegou a ouvir, né? Mas é muito comum, às vezes, a gente ouvir de aluno do tipo a sensação, eu vou largar tudo, vou largar o curso. Você fala, cara, o mundo não está acabando, né? Existem teorias persecutórias espalhadas por aí, nuvem de gafanhoto, pragas bíblicas e etc. Mas fica tranquilo, são só 65 milhões de anos, ele não vai acabar agora, né? Então é muito importante que você continue os seus planos de vida, né? A vacina vai sair, se tudo der certo, vamos conseguir sobreviver. Infelizmente, não tão, né, como gostaríamos, porque a gente tem questões relacionadas a governo e políticas muito ruins, eu acho que políticas muito ruins, que daria uma outra live também, né? Mas o mundo não está acabando, né? A gente precisa continuar com foco nos nossos planos, né? O que eu quero fazer? Senão ele vira um agente estressor. A pandemia, a Déia falou muito bem, ela potencializa o estresse. E aí ela gera, né, insegurança, e gera um desgaste por uma falta de compreensão dessa nova realidade, né? Eu acho que é isso mesmo, daí quando você fala dessa potencialização do estresse, eu acho que a pandemia ela surge para a gente como um fator desgastante, um fator estressante que potencializa, inclusive, as diferenças, né? O indivíduo que tem uma certa qualificação, ele vai passar por esse processo com menos sofrimento do que aquele que tem um pouco menos de qualificação. Mas isso não é uma crítica ao que não tem qualificação.
é uma forma de tentar chamar ele ao incentivo e falar, cara, você está vendo como é impressionante, é fundamental que a gente consiga se qualificar, né? Que a gente consiga continuar buscando as coisas e que a gente entenda esse cenário como transitório. Eu acho que é fundamental, porque senão a pandemia vira um pano de fundo eterno na vida da gente. E não é, não é. Felizmente. Infelizmente, a gente tem 3 minutinhos. E eu vou Passa. deixar que esses 3... Nossa Senhora, quando a gente se diverte, o negócio passa lá. É E eu verdade. gostaria de te pedir que nesses 3 minutos você possa fazer sua fala final, possa, enfim, conduzir da forma como você quiser. Tá. Eu gostaria, para fechar a discussão, acho que é pano para manga, a gente pode falar muita coisa. Só registrar aí a presença da nossa querida colega Ana Luísa, que mandou um beijo para nós aí, Milena. Queridíssima Ana Luísa. Deixar o meu agradecimento a você, Milena, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui dividindo novamente, né? Reforço essa fala com você. Uma pessoa que eu conheci aqui em Aracaju, que já tenho um grande admiração e grande carinho. Pode ter certeza que isso é de coração. E espero que a gente possa, em alguns outros momentos, falar novamente nos nossos canais da psicologia, aqui no seu canal especificamente. Parabéns pelo canal, tenho assistido bastante coisas aí. E isso aí, se agradecer o convite, desejar muito sucesso sempre. E estamos à disposição. Eu te agradeço muito, muito, adorei. Fica aqui o convite para novas lives, Já está né? aceito. Nossa, passou rápido, gente. É um papo gostoso Mas também. bem, gostinho de quero mais. E que a gente vai conversando para novas lives, para novos caminhos reflexivos das pessoas que estão nos assistindo, porque cada um que está aqui pode ser tocado por algum ponto do que foi dito e talvez ampliar, né, a percepção do que está vivendo, buscar, como você falou, rede de apoio, buscar sentido, buscar significado, né, buscar refletir sobre essa vida no automático, né, que a gente tem e que tanto nos prejudica. Enfim, eu acho que foram muitos pontos ditos aqui que pode nos ajudar, sem dúvida alguma, a gente construir novas relações. E o trabalho é uma relação. Quem sou eu nessa relação? Como eu me porto? Que papel eu tenho? O que eu permito? O que eu não permito? Né? Eu acho que foram fantásticas reflexões. Te agradeço muito, muito, muito. E a Eu que gente vai se falando para novas lives, viu? Fiquei interessada aqui em aprofundar alguns pontos que eu acho que vão ser fantásticos. Obrigado, Milena. E eu também te admiro muito. Nossa, muito feliz de você. Tá, veio de São Paulo para cá, olha só, paraquedas aqui em Aracaju e nos trazendo gratas, grandes surpresas pro curso e para mim também. Então, digo que eu tô bem Obrigado. contente. Muito obrigado. Fico Um feliz. grande abraço e pessoal que está assistindo, muito obrigada por ter ficado aqui com a gente. Na próxima, vocês todos estão convidados também. Até. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. E a live vai ficar gravada, viu? Então quem não pôde assistir, vai assistir, porque tá muito boa. Tchau, querido. Tchau.